Boru Aboieu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Novamente eu peço desculpas, por não estar conseguindo gravar vídeos com tanta recorrência. Como eu sempre digo para as pessoas que me conhecem, não é por falta de conhecimento, mas sim por falta de tempo. E às vezes até por falta de motivação. As pessoas estão interagindo muito pouco, então isso acaba abaixando a nossa energia na doação aqui, em compartilhar o conhecimento de maneira gratuita, de maneira legal para todo mundo, Eu acho que conhecimento a gente pode sim compartilhar a todo momento, mas a gente deve tomar alguns cuidados. O público que frequenta, o público que assiste esse canal, não necessariamente são pessoas iniciadas em orixá ou em algum culto de orixá. Então a gente tem que tomar cuidado para traduzir, a gente tem que tomar o cuidado do que se fala. Seria muito simples, inclusive, chegar a falar um monte de abobrinhas, passar a minha verdade como única e absoluta. Porém, para aquele que cultua orixá, para aquele que entende de orixá, não é assim que funciona. Dito isso, vamos falar um pouco sobre Iferon. Iferan, né? A magia para amor é algo que as pessoas querem muito, É muito comum que as pessoas venham e falem: babá, eu sofro porque não consigo um namorado, eu sofro porque não consigo um marido, eu tô sempre sozinha, meus relacionamentos não dão certo, e por aí vai. E tudo bem, A magia ela existe para ser usada, porque se assim não fosse, não existiria. Mas o grande problema é que o público que vem buscar, vem procurar, vem comprar magia, muitas das vezes não entende o que é a magia. Eu vira e mexe falo também que ebó é como se fosse o remédio. Você foi à consulta oracular, você foi procurar um médico para saber o que estava ruim, ou o que precisava melhorar, ou como ficar ainda melhor, Porque não necessariamente a gente procura o jogo quando as coisas estão ruins. Mas tradicionalmente, culturalmente, o brasileiro procura o jogo somente quando as coisas estão ruins. Papo para uma outra hora. Acho que inclusive já falei um pouco sobre isso aqui também no canal. E aí, quando elas veem a magia, elas veem como o remédio. E magia não é remédio. Apesar de se chamar Ogum, de se chamar como... Aí duas traduções possíveis também, Remédio ou veneno. Muitas das vezes ela pode ser o veneno. Porque se você não faz o ebó necessário, se você não segue a prescrição, se você não entende o que você pode ou o que você não pode, você pode tomar uma magia dessas, usar uma magia dessas e dar tudo errado. E não porque a magia não funciona, mas porque tem alguma coisa ali que pode ser seu EWO, pode ser seu interdito, ou como dizem aqui no Brasil, pode ser sua quizila. Então seria algo muito ruim. Quando a gente pega Iferon, a gente está pegando Ifé, amor, e Eron, a carne. Então é um amor mais carnal. Se você acha que vai usar Iferon e vai dali nascer o amor dos contos de fadas, eu sinto muito. Não é bem por aí. É óbvio que quem já tem um amor, quem já tem uma pessoa em mente, quem já está se envolvendo em algum relacionamento, fica mais fácil criar essa conexão com aquela pessoa. Mas nem sempre é dessa maneira. Então, a maior parte das pessoas que entram em contato, por exemplo, elas não têm essa pessoa. E aí elas querem Iferon para que venham pessoas para ela. E virão. Agora, será que é o tipo de pessoa que de fato você quer? Será que você está disposta ou disposto, a aturar essas pessoas te seguindo como se fosse um pedaço de carne? Porque quando a gente fala de Iferon, a gente pode falar disso, desse pedaço de carne. Do desejo sexual, do desejo da paixão, É do amor sim, mas primeiro vem a paixão, acho que... E aí, psicologicamente, eu acho que não existe a paixão posterior ao amor. Acho que ela sempre antecede, ela vem sempre antes do amor. E depois, sim, se transforma em amor. Porque primeiro vem o desejo, depois vem a parte gostosa de se vivenciar naquela relação.
E Ferão também não é uma magia necessariamente, e aí fique muito bem esclarecido isso, né? Que não possa ser corrompida depois. Pode. Mas existem alguns Iferon que não dá mais. Fez, está feito e acabou. Iferon é uma magia que você pode e deve usar com o tempo. Né? Você vai usando e cada vez mais você vai armazenando aquele axé dentro do seu corpo, do corpo físico e do corpo espiritual também. Só que a gente tem aí muitos inimigos. Né? Tem pessoas que têm problema com o Ebeorum, por exemplo, e que têm seus pares celestiais, que estão casados no Orum, e que não vão conseguir fazer uma boa relação aqui no Aí, porque elas já têm esse compromisso no Orum. Tem pessoas que têm problema de Elenini. Elenini é um Adiogun muito forte, que vai tentar sabotar essa pessoa a todo momento. Que pode ser que o amor está muito ali, muito próximo, e ele vem e ó, tira, né? Tira aquele amor dali. E tem pessoas que têm problema com várias outras possibilidades, né? Entidades de Umbanda, com várias outras possibilidades mesmo. Então, ir ao médico e fazer o tratamento espiritual necessário, né? Ou seja, consultar o oráculo, seguir o que o oráculo está falando, fazer ebó, tomar as ações necessárias e aí sim usar Iferão é muito melhor, muito mais seguro do que simplesmente comprar a magia. Se eu quisesse ganhar dinheiro, e aí as pessoas que já me procuraram, elas podem até falar sobre isso aqui, eu venderia magia sem falar sobre isso para elas. Não, compra sim. Compra essa daqui, custa X reais, e aí tem um detalhe, né? A maior parte das magias iorubais, elas têm um preço um pouco elevado. E as pessoas, normalmente, elas querem algo muito barato. E sinto muito. Produtos de qualidade, e eu não estou dizendo que só eu tenho, eu acho que todo sacerdote que se preza vai comprar produtos de qualidade, o que não quer dizer que todos os produtos sejam africanos, mas quer dizer que boa parte deles vem de lá. Então a gente está falando de importação, a gente está falando de um mercado que sabe que a gente precisa daquilo, então lei da oferta e da procura, né? Tem muita gente procurando, vamos cobrar mais caro, porque isso depende, eles dependem desse lucro também, e aí fica difícil da gente comprar num preço barato. Oxé, por exemplo, né? Oxé Dudu, Oxé Dudu, o sabão da costa, o sabão africano, o sabão, seja ele preto, seja branco, né, Dudu ou Funfun, é algo caro. As pessoas não param para pensar nisso. Mas já basta me cobrar tudo isso em um pouquinho de sabão, sim, porque tem ali o valor desse sabão, o preço desse sabão. E tem a questão do valor também, né? Tempo de dedicação do sacerdote para ir lá, fazer, rezar, para ter a informação, porque muitas das vezes a informação também não vem pronta para a gente tem que correr atrás, a gente paga alguém para minimamente traduzir para a gente, e traduzir aqui não significa traduzir do Yorubá para português, não. É para traduzir a fórmula mesmo, entender como é que faz e fazer de uma forma que seja eficiente. E várias outras coisas. Né? Por exemplo, tem magias que a gente precisa alimentar determinadas divindades. Então não é somente o sabão. A gente tem que pagar pelo menos o bicho que vai ser alimentado, o obi, o orobô, o que vai ser usado ali naquela ritualística. Então, quando chega ali para o cliente uma cabaça, um pote com um pouco de sabão, mas babá, foi tudo isso só para toda essa quantia de dinheiro só para essa quantidade pequena de sabão? Sim, porque muitas das vezes esses elementos são transformados em pó, associados ao sabão, passa por um processo ritualístico, colocado, armazenado nesse recipiente, pode ficar um tempo e deve ficar um tempo esperando, muitas das vezes aos pés de determinada divindade, para só depois ir para a mão do consulente ou do cliente. Então, é muito difícil, né, mensurar esses preços, mensurar os valores, que aí vai para além do preço, né? Quanto vale o meu tempo? Quanto vale o tempo de quem vai usar a determinada magia também? Então, quando as pessoas vêm procurando Iferon, infelizmente elas vêm procurando algo simples, eficaz,
elas estão certas de procurar algo eficaz, mas no quesito simplicidade vai falhar. E mais vai falhar mesmo. Ah, mas porque você é sacerdote de culto tradicional, mas porque você está falando de magia iorubá? Não. Porque até se a gente for falar de coisas de Exu e Pombagira, por exemplo, vai ter mais custo. Né? Sei lá, é uma franga para Pombagira, é vela, é perfume, é incenso, flores, minha, né, que é padê, frutas e por aí vai. Então, nisso daí você já gastou um dinheiro para poder minimamente confraternizar ali com a pombagira. Fora a bebida, cigarro, realmente outras coisas que ela pode pedir. Então, assim, é muito complexo, né? Quando a gente está falando de um culto onde existem receitas, sim, mas a receita, ela não depende somente da receita, né? Ela depende de toda uma organização. Fez ebó, fez Ifá de Dá, fez Orixá de Dá, enfim, jogou, e aí sim, consultou, viu o que é possível, porque senão, sei lá, digamos que levou. Não quero falar do mel, porque o mel pode ser um pouco polêmico por causa da confusão dos cultos, né? Mas levou determinada substância e é seu euó, aquela substância. Em vez de trazer o axé daquele sabão, ele vai trazer ruínas, vai trazer coisas negativas para aquela pessoa. E aí daqui a pouco a pessoa me liga, babá, tá dando tudo errado. Até apareceu um cara aqui na minha vida, mas e aí? Tá errado, tem alguma coisa errada acontecendo. Então é muito complexo quando a gente fala desse uso dessas substâncias e quando a gente fala de pessoas que não conhecem nem a receita e nem os seus EWATs. Conhecer a receita não é fácil. A internet está aí cheia de receitas. Eu até vejo algumas pessoas falando assim, isso aqui deu certo. Então, deu certo. Dá certo para todo mundo? Não. Não. Ah, mas deu certo para 100 pessoas. Você é um indivíduo. Você é um dentre aqueles 100. Ou dentre milhares, se a gente for parar aí para pensar no mundo, né? Então pode ser que para esses milhares dê certo a medicina, a magia, mas para você ela não seja eficaz e tampouco boa. Então é melhor saber. E a única forma de saber isso, a não ser que a pessoa seja iniciada, né? A única forma de saber isso é consultando o oráculo. Então, é muito complexo, né? Vender essas magias. Vejo por aí pessoas que vendem a rodo magias e magias, né? E aí é um jogo de loteria. Vai dar certo? Sim, para algumas pessoas. Vai dar errado? Sim, para outras pessoas. E pode ser que dê certo, até que tenha teu EO, tá? Pode ser que dê certo, mas que atrapalhe em outros lugares na sua vida. Então, por isso, é uma loteria. Porque às vezes você acerta numa coisa e vai errar em um monte de outras. Então, é muito difícil, né, falar assim. E se a gente estiver falando de uma pessoa que não segue nenhum culto, que não se associou a nenhum espaço, a nenhuma casa, a nenhum sacerdote, ela compra essa medicina, o que ela vai falar depois do Baba Rafael? Ou de quem vendeu? Ou pior, o que ela vai falar depois de Orixá? Porque é isso que a gente vê quando as pessoas desistem de Orixá. Elas esquecem o todo o restante, se passaram pela região, pela religião, desculpe o erro, elas esquecem de todo o restante positivo e negativo que passaram, lembram só do negativo, daquilo que foi mais evidente, e vão falar mal. Mas se elas também não têm religião, elas automaticamente vão falar é errado, não funcionou, ou algo do gênero. Então, vender magia, vender medicina, na minha opinião, é algo que requer educação. Então, a gente vai ali, orienta e educa. Ah, mas seu jogo é quanto? É X. E aí a pessoa decide, vai jogar, não vai jogar, vai comprar com outra pessoa, deixa comprar. Né? Porque às vezes é um dinheiro que se vai, mas a gente não perde outros lucros. A gente não abala o nosso nome, não abala nosso ori, não afeta o ori da outra pessoa, porque às vezes as pessoas amaldiçoam a gente, né?
Então, é fazer com sabedoria, com calma e com cautela. Bom, esse vídeo, ele consegue gerar outros vídeos pelas próprias coisas que eu falei aqui. Vou esperar para ver se você tem alguma dúvida. E se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, sendo desse vídeo ou até mesmo de outros, para que a gente possa gerar mais conteúdo, para que possa me animar, né, para que eu fale mais. Porque senão fica parecendo um monólogo, onde eu falo, porque o vídeo é assim, somente eu falando, né, mas sem ter essa troca com vocês. Eu sei o conteúdo que eu estou falando, mas e aí, você está absorvendo, não está? Está gostando, não está? Porque dar like e dislike, por exemplo, até mostra ali que você está gostando ou não, mas é muito pouco. E aí a gente está falando também de algo que é uma rede social, porque o YouTube é uma rede social. E a diferença é que se não tem engajamento, se o vídeo não chega a outras pessoas, se você não interage, esse vídeo cada vez menos chega a quem deveria chegar. Então compartilhe sim, com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, ou talvez compartilhe em outra rede social ou com outras pessoas que de repente podem se interessar pelo assunto, né? Eu acho que é uma forma de ajudar, a me ajudar, ajudar o canal, ajudar as outras pessoas, que às vezes as pessoas sofrem pela falta de conhecimento. Eu não faço ideia de quantas pessoas compraram magias aí afora, compraram Ojubó, assentamento de orixá aí afora, pela falta do conhecimento. E eu sei que isso acontece porque eu acompanho casos bem de perto. Então, acontece. Leve esse vídeo para as outras pessoas, curta, comente. Assim eu saberei, né, que tipo de conteúdo, se é agradável, se não é. E nós nos vemos então no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Aboru, aboye, aboxixé. Odabó.